Processo número 402, 2016, oitiva da senhora Alcina Alves da Cruz Neta, que será ouvida na qualidade de informante, devidamente qualificada nos autos. Passo a palavra para o advogado do réu. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O que você sabe? É porque eles estão alegando que vocês invadiram o imóvel, sabe? É conhecido como Campo Grande, né? O que você tem a dizer em relação a isso? Vocês invadiram mesmo o imóvel? Como que... Não, de maneira alguma não teve invasão. Até então a gente entrou, eu tive na casa dele, do Carlos André, e falei para ele que a gente ia entrar na terra, porque a terra foi comprada, paga, e a gente ia entrar na terra. A primeira coisa que eu fiz foi falar para ele que a gente estava, porque é caminho, né, passa na porta dele, e não teve invasão. Vocês, seu pai, o José Carlos, ele adquiriu de quem? Em que ano, mais ou menos, você sabe dizer? Da Hilda e do seu Antônio Barriga, que era o esposo. Eu conheci o seu Antônio. A dona Hilda eu não conheci, mas eu conheci o seu Antônio. E foi no ano de 76, 1976. E você chegou a morar lá? O que seu pai chegou a fazer na área lá? Então, chegamos a morar lá, sim. Acho que eu tenho calo nas mãos até hoje, porque a gente fazia serviço lá de roça, ajudava. A gente vinha para a cidade, estudava, mas o período de férias a gente passava lá com meu pai. Tinha plantação de mandioca, tinha de arroz, fazia farinha, tinha essas coisas da roça mesmo. A casa, tinha galinha, tinha um pasto. Tá. Tinha alguma cerca de divisa com alguém? Tinha, sim. Tinha a cerca de divisa com o vizinho lá, com os vizinhos. Quem que eram os vizinhos lá? Tinha o seu Pereira, que é por nome de Anacleto Pereira, que é muito conhecido, vizinho nosso. E tinha mais outros que já ficavam na outra acima, a dona Dalica, o seu Renato. E seu pai ficou até quando no imóvel? Até que ano, mais ou menos? Isto? Até o ano de 2000. 2000, né? Isso, aham. E depois de 2000, como que foi 2000 em diante, como que foi essa posse que vocês exerceram lá? Então, aí o meu pai, nessa época eu tinha ido para Goiânia, aí em seguida minha avó foi para lá, porque estava doente, e a minha avó ficou bastante ruim, minha mãe teve que ir para cuidar da minha avó, e nisso meu pai teve que ir também, porque como os filhos já estavam lá, né, os outros teve que ir. Aí a gente meu pai passou a vir com menos frequência, né, e logo em seguida ele adoeceu. A gente que era filho vinha com mais frequência. Ele adoeceu de quê? O que ele teve? Deu um AVC, né, que ele está hoje com... depois de 2000, então a visita era só os filhos, então? Meu pai chegou a vir, depois de 2000, chegou a vir várias vezes, mas a gente vinha mais, nós filhos vinha mais. E em 2000, vocês fizeram o que nesse imóvel depois de 2000? O que a gente fez depois de 2000? Aí foi agora que a gente tentou, em 2016, que a gente tentou fazer a casa que estava caída, porque já tinha a casa lá, a casa acho que caiu, não sei, acabaram com a casa. E foi quando a gente foi tentar fazer a casa de novo, que não deu certo, que foi onde o seu Carlos André queimou lá o pedaço que a gente começou a construir. E já entrou com na justiça, que foi onde a gente foi barrado a entrar na terra. E o que você sabe dizer sobre o Carlos André aí? Então, assim, foi uma surpresa, assim, para a gente saber que ele estava morando lá, né? Porque a gente sabia que ele tinha uma terra vizinha, né? Mas, assim, para mim foi uma surpresa, porque, assim, todo mundo sabe, todo mundo lá da região conheceu a gente lá, morando lá, trabalhando lá. E a esposa dele, assim, é uma pessoa que até comadre do meu pai, mas da minha mãe. Então, assim, uma pessoa que conhecia a gente demais. E, assim, para mim foi uma surpresa saber que ele estava lá falando que essa terra é dele. Porque ele alega que tem gado, que tem uma casa lá no imóvel. O que você sabe dizer sobre isso?
Em 2016, quando a gente entrou na terra, andou na terra, não tem... As coisas que tem lá foi as coisas que meu pai deixou ainda. Tem pé de manga, tem pé de caju, tem o pasto ainda, né, bem ainda já bastante... Mas ainda tem o pasto, a cerca tirou, eu não sei se foi ele, mas arrancou a cerca que faz divisão lá. Então, assim, lá não tinha gado, não tem nada. As coisas que tinha lá eram as coisas que meu pai deixou. O que mais que o Carlos André fez lá? Ele derrubou a cerca, você falou? Então, teve mais alguma coisa? Derrubou a cerca, queimou lá a casa, né, que a gente deixou o rapaz fazendo, queimou a madeira, queimou as coisas, a casa. E está aí alegando que essa terra é dele. Eu tive na casa das filhas da dona Hilda, com elas, todas conscientes, todas, para minha surpresa, eu visitei as duas, menos uma que mora na Bahia, mas eu tive na casa da que mora em Lizarda, tive na casa da que mora na Lagoa do Tocantins, próximo de Palmas, e todas falam a mesma coisa, que meu pai comprou essa terra, pagou essa terra, elas foram no cartório de Lizarda, acompanhado do pai delas e meu pai, e todas sabem que meu pai comprou e pagou essa terra. E então, em relação ao Carlos André, ele fazia divisa, ele era vizinho também, né? E aí tinha uma cerca de divisa. Não, cerca de divisa. Cerca de divisa, isso, né? Então, a casa que ele alega, os gados, seria tudo nessa outra área? Tudo nessa outra área, que não tem nada a ver com essa terra no qual a gente está referindo aqui. Tá. Só isso, doutor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Seu nome é? Alcina. Alcina, boa tarde. Tem quanto tempo, Alcina, que vocês saíram desse imóvel? Eu saí em 98. Uhum. E meu pai saiu depois. Eu saí antes e depois que meu pai saiu. Onde você reside a partir de então? Eu resido em Palmas. Em Palmas. Uhum. Você tem conhecimento, você fala aí que o Carlos invadiu a propriedade. Você tem conhecimento que algumas pessoas, eu acho que inclusive até algum irmão seu, com todo respeito, cortaram cercas, fizeram desmatamento lá na propriedade? Nós andamos na terra. Você estava no dia também? Eu não estava na hora, porque os meninos foram lá. A madeira que foi tirada foi para construir a casa dentro da nossa terra, não na terra dele. Aí você fala também que a propriedade é vizinha, não só mesmo, não é a mesma propriedade, é isso? A propriedade que ele reside, que eu tive na casa dele, não é a mesma propriedade que nós estamos aqui referindo. Isso. E vocês adquiriram essa área de quem foi? Já está bem exaustivo, mas eu quero ouvir de você. A gente adquiriu essa área da dona Hilda e do seu Antônio. Uhum. Seu Antônio Barriga. Você tem quantos anos hoje? Eu tô com 36 anos. Mas eu não estou entendendo, porque seu pai relata aqui, isso aqui é a contestação, que comprou em 76, você não tinha nem nascido na época. Justamente, mas eu conheci o seu Antônio Barriga, cheguei a conhecer ele visitava a nossa casa, nunca tivemos problema com ele, e eu sei bem que meu pai adquiriu essa terra em 76. Aí não é a mesma área, né? A mesma área que o Carlos André reside hoje, não é a terra que nós estamos referindo. Tá. E como é que você explica a situação de as mesmas pessoas, dos herdeiros, de Dona Hilda e seu Antônio Barriga, vendeu o imóvel? Porque quem vendeu foi o pai, né? O pai e a mãe, Dona Hilda. E quem vendeu pro André foi os filhos. Sim. Entendeu? Como é que você explica? Não é muita coincidência não ser a minha propriedade? Vou resumir. O meu pai comprou da Dona Hilda do seu Antônio. Logo em seguida que meu pai comprou e pagou, a Dona Hilda faleceu. Então, o que acontece? Não tinha transferido a terra para o nome do meu pai. Como meu pai já tinha pago a terra, o que aconteceu? Pegou o seu Antônio, pegou as filhas, as 3 filhas, herdeira, foi até o cartório de Lizarda. Isso, a que mora na Bahia, com o nome eu não sei, mas a que mora na Bahia, me relatou a mesma história que as outras 2, no qual eu tive na casa, relatou para mim. Meu pai passou lá, ela mesma relatou para mim que ela foi montada
a cavalo para o cartório de Lisara Quando do foi meu pai. isso? Quando? O ano que foi, eu não sei. Aí foi lá, fez o documento, o procedimento certinho. Ela chegou a falar para mim que ela que foi montada na garupa, porque naquele tempo andava a cavalo, não tinha nem... Mas enfim, isso aí tudo bem, estou compreendendo assim seu relato. Mas minha pergunta é assim, não é a mesma propriedade? É Aqui. porque é uma coincidência muito grande. Para minha surpresa, quando eu vi o... Porque quem vendeu, vou deixar mais claro ainda, insistir. Quem vendeu foi as filhas de seu Antônio Barriga. Vendeu pela segunda vez, né? Você está Não, querendo dizer? isso. Sim. Não, que seja a Vendeu segunda, que seja a terceira, vez. até porque... E até me falaram, até porque ela me falou a o gente não- seguinte, vai. a dona Anália, que mora lá na Lagoa do Tocantins, ela falou assim, olha, a conversa do Carlos André comigo foi a seguinte, isso ela falou sentada, fui na casa dela, liguei para ela, perguntei se a gente poderia ir, e ela me recebeu com os filhos dela, com o marido dela. E ela falou para mim o seguinte, ela falou, olha... O Carlos André entrou em contato comigo, querendo comprar essa terra, mas eu já havia falado que essa terra era do seu pai. Meu pai estava junto. Mas ele falou que como o seu pai não estava morando lá e a terra ainda não estava no nome do seu pai, que nós poderíamos vender pela segunda vez. Então, o que acontece? Ele propôs pagar 6 mil pela terra. Fez uma sessão de direito, deu um recibo de 6 mil para elas e falou o seguinte para elas, pode deixar que eu vou assumir a responsabilidade, os problemas que vier, já que vocês estão falando que já estão vendendo a terra pela segunda vez. E na sessão de direito aqui no cartório de Alto Parnaíba, onde ele fez o documento, ele colocou, para surpresa dela, ele colocou R$15.750, que está escrito na sessão de direito. Então, elas sabiam, elas foram induzidas pelo seu Carlos André, porque falou para elas, como não está no nome do seu Zé Carlos, a propriedade ainda, vocês podem vender pela segunda vez. Então, elas com pouco conhecimento, e ele falou, e pode deixar que eu arco com as responsabilidades. Isso Dona foi as Alcina, palavras né? da dona Nália. Eu sentada com todos os filhos dela e o marido dela. Dona Alcina, a senhora tem que ter assim, um certo até cautela, porque a senhora que está tudo sendo filmado. Sim. Sabe por que eu estou falando isso? É porque eu tenho 2 áudios, entendeu? Aí no processo, doutora, o processo está aí dentro. Sim. E você está conseguindo tudo diferente do que está registrado. Você falando com uma das herdeiras. Inclusive, você fazendo proposta de pagar elas. Não fiz proposta alguma. Mas está aí. Se quiser Perguntei ouvir. para ela, eu falei assim, dona Nália, questionei com ela, falei para ela, dona Nália, como que a senhora, então, sabia que a terra era do meu pai, a senhora vendeu, e a senhora fez esse documento? Por que a senhora, então, não arruma o que a senhora fez? Ela falou, minha filha, você sabe por que eu não vou revogar? O filho dela sugeriu, mãe, faça que seja manuscrito, mãe, porque a terra é dele, a senhora sabe disso. A terra é do seu José Carlos, vocês não poderiam ter feito. Ela falou para mim, sabe por quê? Porque ele pagou 6 mil e ele vai querer receber os 15 mil que ele aumentou aqui, mas eu tenho um recibo de 6 mil, ela falou para mim, que deu 2 mil, não foi nem 2 mil, porque eles ainda tiveram que pagar uma pessoa para vir aqui, que é um cunhado delas, fizeram procuração para ele vir fazer esse documento. Então, colocaram na sessão de direito 15.700. Ela falou, sabe por quê? Porque depois ele pode vir para cima de mim São meras suposições, ela Alcina. falou isso, foi a dona Nália falou Mas isso. bora se atentar aos fatos. Essa questão de compra e venda, só para deixar mais claro aqui, Sim. a gente aqui não está discutindo a propriedade em si, entendeu? Sim. Em ações possessórias, Alcina, a gente discute posse. Tanto é que o nome da ação é dos autos é manutenção de posse. Sim. Aí essa questão é uma questão assim de segundo plano. Vocês podem discutir, tentar reaver o prejuízo de vocês, dos herdeiros que em tese venderam a segunda vez, né? Que vocês alegam, mas não comprovam, entendeu? E eu até lamento também assim, a situação. Mas enfim, cada um está defendendo o direito do seu cliente. Estou fazendo. Estou só... Qual que é a sua Não. pergunta? Aqui então ela fez uma alegação, foi uma defesa então, se for levar por esse lado. Qual que é a pergunta? Pode Entendeu? fazer. Você tinha alguma ordem judicial para entrar na propriedade? Ou sua família? Nenhuma. Ok. Há quanto tempo, de fato, vocês saíram do imóvel? Meu pai saiu no ano de 2000. 2000. E eu saí em 98, que eu fui para Goiânia. Mas sempre Você... continuo aqui. Ok. Estou sendo mais direto, igual Pode o advogado ser, pediu pode ser, rigor. eu quero ser Então é o seguinte, então vou ser mais rigoroso. Você disse que fazia visitas aqui esporádicas. O que necessariamente, especificamente, você fazia nessas visitas? Quando você vinha aqui ver essa propriedade?
Não entendi sua pergunta. O que você disse que fazia visitas na propriedade? O que você fazia quando visitava a propriedade? Olha, o que acontece? A gente morou... Não, seja direto. Sim. O advogado seu pediu Tá. para ser bem direto. O que você fazia? Não, fazia isso, doutor. Com licença, doutor. Mas foi justamente porque ele estava comentando o assunto, estava querendo debater. Entendeu? Não. Exatamente. Vamos evitar os debates e vamos só fazer perguntas porque e respostas objetivas. Pois é, né? justamente. Eu dispenso muito a formalidade, doutor, para a gente chegar o máximo possível da verdade real. Isso. Mas o doutor está pedindo muito rigor. Eu, inclusive, até emprestei o microfone na minha fala para você falar. Tá. Porque Então, eu quero só chegar... para ser mais objetivo, até para a audiência não se estender tanto. Pois é porque é o seguinte, inclusive até comigo. Eu quero saber o que você fazia na posse. Porque o fato de você ir lá, eu acho que não configura a posse. Você está lá em Goiânia, ou em Palmas, desculpa. E você ir lá, aí ver a propriedade e tudo mais, fica um pouco... Eu queria saber especificamente, o que você faz lá, quando você visita? Olha, eu não vim aqui igual lá na terra para plantar nada. Você entendeu? Eu vinha para visitar, porque eu morei aqui até os meus 14, 15 anos, entendeu? Então eu vinha para visitar, ver os amigos. E como lá não tinha mais nem casa, você entendeu? Não tinha o porquê eu ficar lá dentro da terra. Mas entendi. a terra nunca foi desmatada depois que meu pai saiu. Quanto tempo, mais ou menos, que você não tiveram mais casa? Que a casa ruiu ou derrubaram? Que você vinha anualmente, né? Você acabou de registrar que vinha anualmente. Então você sabe, não, ano tal não tinha mais a casa. Que ano mais ou menos? Em 2006 eu vim aqui e tive lá também. Já não tinha mais a casa. E a ação foi... Alguma parede, 2 paredes só da casa. Lá pelo Sinai, você morou no sertão, eu também, minhas raízes são sertanejas. A casa lá foi derrubada ou caiu, ruiu, sozinha, ações do tempo? Eu não sei te falar se ela foi derrubada, né? Ou se foi com o tempo. Mas resumindo que lá só tinha 2 paredes e uma... Em 2006, Em quando você viu... 2006. E a ação foi ajuizada em 2016. 10 anos depois, então... 2006. Você tem conhecimento de que as filhas de Dona Hilda vendeu a propriedade para o Carlos? Você tem conhecimento que as filhas de Dona Hilda vendeu a propriedade? Sim ou não? Olha, o conhecimento que eu tenho é que meu pai comprou da Dona Hilda, do esposo, e os filhos estavam cientes, ela veio a falecer antes de passar para o nome do meu pai. Ok. E com o tempo, o seu Carlos André viu que meu pai estava doente, não tinha como morar lá na fazenda, e ele vizinhando na terra dele, que ele tem hoje lá, ele viu que meu pai não podia entrar na terra, e foi onde ele achou no direito de fazer essa cessão, induzindo as filhas a vender de novo, assumindo o risco que teria. Ok, aí você disse que não tem benfeitoria, a área é outra, correto? A área que nós estamos discutindo aqui é outra, né? E você disse que tem cerca lá, tem roça e tudo mais. Tinha, que meu pai deixou. Não tem hoje porque a roça acabou, né? Uhum. A plantação que tinha, mas tem os pés de manga, tem pé de caju, que foi meu pai que plantou. Mas a mandioca, o arroz que ele plantava lá, não tem mais, é lógico, né? Sem mais perguntas, doutora Glaucia? Pode encerrar a gravação. Eu acho...